Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen e eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo, na verdade, um sonho, né? Para que pessoas que entendam mais do assunto, né, mais do que eu, possam estar me ajudando ou me esclarecendo o significado deles, porque sonhar todo mundo sonha, é normal, mas quando você lembra daquele sonho, é um sonho bem diferente do que você tem todas as noites. Você fica meio assim, né, pensando, então você acredita que pode ter alguma coisa, não sei. Então eu quero compartilhar com vocês o sonho que eu tive e aí vocês me ajudam, belezinha? É, essa noite eu sonhei que tava tendo uma confusão, não. No começo assim foi meio tenso, tava tendo uma confusão, né? Uns rapazes brigando por conta de alguma coisa. E eu e o meu pai teve uma missão de ir buscar uma senhora que estava num abrigo de idosos, num asilo. E pegamos o endereço, né? E fomos buscar essa senhora. O meu pai já é de idade, meu pai é idoso, meu pai tem 85 anos. Então a gente foi buscar essa senhora e o caminho que a gente percorreu era fora da cidade. A gente tava numa charrete, na carrocinha de burro. Aí meu pai seguindo o caminho pelo endereço e o pai é por aqui mesmo. Ele é, menina, é por aqui. Aí a gente saiu da BR, né? Entrou numa estrada de chão. Assim que a gente entrou na estrada de chão, como se fosse um caminho para uma fazenda, para uma chácara, a estrada ficava no meio. Do lado da estrada, do lado direito da estrada, tinha um monte de velhinhas com a pele descascada, mas era uma fileira de idosos, sabe? Só velhinhas, sentadas no barranco, no chão, a pele descascada, com roupinhas brancas. E do lado esquerdo tinha um monte de cadáveres de idosos. Todos eles estavam enrolados como se fossem múmias, só que tinha cadáveres que estavam vivos. Então as pessoas estavam ficando ali para morrer, na verdade. Era esse o asilo, entendeu? E eu ficava horrorizada no sonho quando eu via aquilo. Eu via aquelas múmias, mas elas se mexiam. Então aquilo me deixava apreensiva, me deixava com medo, me deixava com pena. Aí a gente continuou seguindo o caminho. E eu fiquei horrorizada, porque era muito cadáver, muito, 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 muito. Todos enrolados como se fossem múmias. Então a gente chegou numa casinha, uma casinha bem humilde, pequena, para ser um asilo, né? Uma casa pequena, tipo, tinha uma sala e a cozinha assim de barro, o fogão de barro e um quarto. E quando a gente chegou lá só tinha uma senhora sozinha, que era responsável por ele, por esse asilo, né? Aí a gente perguntou por ela, a gente estava com uma ficha na mão, a gente perguntou por a senhora que a gente tinha ido buscar, que a família mandou a gente pegar. E aí ela falou que ia chamar. E ela tava fazendo comida numa panelinha pequena. Aí eu olhei assim, estranhei. Eu falei, uai, se é um asilo, já é 2 da tarde e a senhora tá fazendo almoço agora nessa panela pequena. Eu, uai, cadê o povo daqui? Cadê as pessoas? Ah, estão descansando. Só que não tava nessa casa. Aí eu saí para fora da casa, do lado da casa tinha uma horta, muito bonita a horta, verdinha, cheia de alface. Tinha um cachorro brincando com ossos. Quando eu olhei para a horta, tinha ossos humanos. Por cima da terra, cheio de osso. Inclusive esqueleto de criança, esqueleto de bebê, que eu fiquei horrorizada porque o crânio era pequenininho. Era um esqueleto de um feto, eu fiquei horrorizada. Eu falei para ela, se aqui é para cuidar de idosos, como que pode ter esqueleto de um bebê? Tinha cabeça de criança pequena, crânio pequeno, sabe, de criança.
Aí eu falava para ela assim, mas senhora, se aqui é para idosos, como que pode ter cabeça de bebê, cabeça de criança? Ela, você acha que os velhos também não engravidam? Eu falei, claro que não, isso é impossível. Ela, claro que não é impossível. Aqui o povo tem filhos e os filhos não resistem, não sobrevivem e morrem. Ou então o velho vem pra cá, tem um neto e tem que trazer, porque não tem ninguém pra cuidar. E tipo, uma coisa muito absurda. E eu ficava assim, horrorizada. E eu tava com meu pai e eu olhava assim, ao redor, aquela casinha no meio daquela fazenda que só tinha cadáveres. Aí ela trazia aquela senhora que a gente tinha que levar, a senhorinha quase não falava. Eu falava, a senhora tá bem? E ela só mexia a cabeça. Aí eu falava assim, eu vou levar a senhora pra sua casa, tá bom? Aí a senhora já comeu? E ela dizia que não, só mexia a cabeça. Só mexia a cabeça. Eu falei, o que que a senhora faz aqui o dia todo? Aí ela só falou, fico sentada. Eu, como assim? Todo mundo fica sentado. Fica sentado só até na hora de morrer. Gente, foi um sonho cabuloso. Eu falei, como assim? A senhora fica sentada esperando a hora de morrer. As pessoas apodrecem no meio do campo. Eles deixam os cadáveres lá. E a pessoa fica lá apodrecendo, enrola como se fosse uma múmia. Os idosos ainda vivos. E eu fiquei horrorizada. E aí eu lembro assim, eu abracei o meu pai, que meu pai já é um senhor, né? Eu olhei assim pro meu pai e eu comecei a chorar. Eu falei, pai, eu nunca vou fazer isso com o senhor, pai. Pai, o senhor nunca vai passar por isso, pai. E eu chorava e abraçava meu pai e chorava. E falei, vamos embora daqui agora, pai. Vamos embora daqui agora. Aí eu saía com meu pai e essa velhinha e eu ficava em prantos de choro, horrorizada com aquela situação. E sem acreditar em tudo aquilo que eu tava vendo, entendeu? Aí, graças a Deus, eu acordei. Só que eu acordei e o sonho ficou na cabeça. Então, eu quero entender o significado, porque foi muita coisa para mim digerir, entendeu? Então, quem puder me ajudar, por favor, deixe nos comentários aí o significado desse meu sonho. E obrigado.